Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui para mais uma aula aqui do nosso curso Matemática Superior. Meu nome é Lucas Gabriel, sou professor de matemática, trabalho com a preparação de concursos e hoje nós iremos fazer a análise do edital do nosso querido concurso Secretaria Estadual de Educação da Paraíba. O edital saiu, galera. É isso aí, o edital saiu. Finalmente nós temos aqui o nosso edital. E agora a gente pode fazer uma análise dele, ver aí a parte bacana, o que está sendo cobrado de matemática, e vou dar algumas dicas de preparação também. Para a gente começar, tá? Nós temos o início, a nossa banca é a IDECAN, isso aí a gente já sabia, tanto que a gente já estava fazendo algumas aulas pré-edital, baseadas aí na nossa banca. As inscrições começaram aí no dia 10, para que se você estiver vendo ao vivo, começou hoje. As inscrições, elas vão até o dia 8 do próximo mês, e a prova é lá em julho. Isso dá um tempo bem legal aí de preparação, quase aí 3 meses de preparação de reta final. Nós temos um total de 383 vagas para matemática, dentro de ampla concorrência, negros e pardos, pessoas com deficiência e tudo mais, divididos em regionais. E o valor da taxa de inscrição está de 120. É um pouquinho salgado, mas a gente sabe que concurso de nível superior é isso aí. Sendo bem breve, a nossa prova objetiva ela vai estar dividida conforme esse quadro. A gente teve, diferente do Mato Grosso, que tentou inovar, o nosso concurso aqui da Paraíba, ela foi bem cirúrgico, colocou questões de língua portuguesa, legislação, muitas questões. Então, como vocês podem ver aí, vocês vão ter um total de 100 questões objetivas, certo? Para serem resolvidas aí no período da prova. Ao qual, tudo isso aqui é peso 1, peso 1, peso 1, peso 1, peso 1, peso 1 e conhecimento específico peso 2. Tá? Se a gente for juntar raciocínio lógico e conhecimentos específicos, perdão, 80 com 10, 90. 90 pontos dos 140 vocês vão ser cobrados naquilo que vocês são melhores, que é matemática. E para a galera que, se fosse língua portuguesa, seria 80 mais 15, né? Mas nós temos aqui o raciocínio lógico matemático também caindo em conhecimentos comuns. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles, ok? Então, aqui vai a minha primeira dica de preparação. Tem que estudar fundamentos teóricos? Com certeza. Tem que estudar informática? Sim. Língua portuguesa? Legislação? Sim. Mas aquilo que é mais cobrado no seu concurso é matemática. Se você negligenciar, exatamente, Ana Carla, 40 questões. Aqui, vou até ampliar aqui. Número de questões, 40. Tá? Esse concurso não vai ter prova discursiva. Isso que eles pegaram pesado. Bom? Isso aí. E 10 de RLN. Então, vocês não podem negligenciar matemática. Já começo por aí. Professor, mas aí você tá... tô falando sério, porque todo mundo que você tá fazendo esse concurso, os professores de matemática, eles vão estudar essas outras e vão negligenciar os conhecimentos específicos. E aí que pega. Porque se são 40 questões, para você estar no páreo, você tem que acertar pelo menos 36 a 36, sem considerar ali os títulos. Pelo menos umas 36, tá? Já vou falar sobre isso, Ana. Mas a resposta é sim, iremos. E aqui, nós temos a nossa querida remuneração, que é aquilo que a gente está buscando além do cargo público, né? É um cargo de 40 horas. E aí tivemos alguns colegas aí que falaram da Paraíba, como é que funciona, a questão ali das 40 horas, quantas horas são de regência, quantas são de planejamento, se não me engano são 32, não é? Aí me confirme aí, porque cada estado tem uma legislação, galera. Eu não lembro se é Mato Grosso, mas, se não me engano, são 32 em sala de aula, o restante em regência, ou não. Enfim, eu tenho que depois pegar ali minhas anotações, ou talvez um pouquinho menos. Mas nós temos aí, 383 vagas e pedindo aí curso superior completo com licenciatura plena. 6.944, inicial, fora aí os Gary que a gente recebe, né? Fora os auxílios, fora outras coisas. Então, se você está querendo
Sair do chicote, sair do chicote do ensino privado, ir para o ensino público, ter estabilidade. Logo depois você fazer um Profimate, aumentar a sua remuneração por causa aí do seu mestrado, enquadrar ali o seu plano de carreira, o seu aumento, e aí ter outras oportunidades, esse é o momento. Muitas vagas e é isso, tá? Esse é o concurso para você que mora na Paraíba ou está querendo se mudar para Paraíba. Como prometi para vocês, eu estou falando rapidinho, porque hoje a gente tem muita coisa para falar de probabilidade, e agora a gente vai nos atentar para aquilo que é mais importante. A Ana Carla comentou assim, o senhor achou que está muita coisa em matemática? Eu vou comentar isso agora, Ana. Mas já adiantando aqui a sua pergunta, não. Na verdade, eu achei um edital muito honesto. Tá bem? Eu achei muito honesto. E a gente vai falar aqui. Começando pela parte de raciocínio lógico. Para vocês que são de matemática, melhor, para a gente que é de matemática, isso aí é um passeio no parque. Vai ter aqui um pouquinho de lógica matemática, então você vai ter aqui questões de sequências, números, letras e figuras, e eu acredito também que possa cair um pouquinho de lógica proposicional, tá? Apesar de ele não ter colocado, mas eu acho que vale a pena a gente trabalhar com isso. Também seria interessante trabalhar com sequências lógicas, um pouquinho aí de princípio de gavetas, casa dos pombos, essas coisas assim. Depois a gente entra em geometria básica. A geometria básica envolve ângulos, triângulos, teorema de Pitágoras, áreas, perímetros, volumes. Tudo isso aí voltado ali para o fundamental, tá certo? Aí vimos aí uma álgebra básica, análise combinatória e probabilidade, PA e PG, conjuntos. Tá? PA e PG tem muito a ver também com isso aqui, ó, sequências lógicas. Que pode ter algumas sequências que possam ter um padrão aí aditivo. Basicamente, ó, você que é professor de matemática, se você está se preparando para a específica, você já se prepara para isso tudo aí. Conjuntos, análise combinatória, probabilidade, álgebra básica e geometria básica. Você já se prepara. O que você precisa só tomar cuidado é a parte da princípio da regressão, lógica dedutiva e tudo mais. Eu já tenho no curso Matemática Superior as aulas de raciocínio lógico. E eu vou incluir também essas aulas de matemática básica que eu já tenho gravadas, mas eu quero que vocês entendam que tinha que esperar sair o edital para poder fazer a alteração. Então eu já vou incluir também essas aulas de sequências, de conjuntos, envolvendo essa parte aí voltada para raciocínio lógico. Então, esse final de semana, hoje é quinta-feira, esse final de semana eu já vou estar fazendo a inclusão desses conteúdos, tá bom? Pode cobrar. Então, vai dar aqui RLM? Com certeza. E entramos aqui agora na nossa parte específica. Por que eu falei que o concurso foi muito honesto? Vamos lá. Percebam que aqui eu peguei o edital, eu deixei ele separadinho. Tá vendo? Naturais, inteiros, racionais e reais. Não vai cair complexos. Então vamos de observações. Ó. Não tem complexos. Primeira observação aqui. Isso é muito importante. Não temos números complexos. Então, tudo que ele falar de polinômios, não vai haver o estudo de polinômios envolvendo raízes complexas, teorema fundamental da álgebra, nada disso. Certo? Ok. Nem forma trigonométrica, nem nada desse sentido. Entramos agora aqui em álgebra. Razão, regra de 3, juros simples, porcentagens, sequências, ó, de novo falando de sequências, expressões algébricas, sistemas de equações, função do primeiro e do segundo grau. Ó, não tem função exponencial, logaritmo, trigonométrica e a modular. Tá bom? Não colocaram essas. Eu tirei exatamente do edital, gente. Eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V e editei. Eu tirei esse conteúdo do edital. Não tem. Não colocaram. Se eu tiver errado, por favor, me corrijam, tá?
e aí eu incluo, mas o curso já tem tudo já. Isso aí é para quê? Você que já adquiriu o curso, você não vai assistir a aula de logaritmo. Você não vai assistir a aula de exponencial que tem ali gravada, porque não vai cair. Tá bom? Função do primeiro e do segundo, sim. Agora, gente, caiu função do primeiro e função do segundo, vocês têm que estudar tudo disso. É vértice, é função do segundo grau, tem que estudar as 3 formas que cai a função quadrática, a forma geral, a forma canônica e a forma fatorada. Tem que estudar as relações, as outras maneiras de você identificar os vértices de uma parábola, como que você identifica os coeficientes no gráfico, que está colocando aqui, ó, representação gráfica, o que cada coeficiente está representado no gráfico. Então tem que saber tudo dessas 2 funções, porque são muitas questões de matemática. Eles podem cobrar de tudo. Tá bem? Geometria. Bastante coisa. Então vamos começar aqui, ó. Sólidos geométricos, planificação, poliedros, poliedros de Platão. Olha aqui, ó, poliedro de Platão. Você lembra dos poliedros de Platão? Dodecaedro, icosaedro, as relações e tudo mais. Relação de Euler, a gente entra em ângulos, operações, tal, tudo mais, tudo ele relativo a ângulos. Ângulos e retas, polígonos, triângulos, e aí basicamente é tudo aí de triângulo, relações métricas, trigonométricas, por aí vai. Aconselho estudar tudo de triângulo. Quadriláteros, as suas propriedades, o losango, o trapézio, base média, essa coisa toda. Teorema de Pitágoras, está dentro de triângulo, por isso que eu coloquei ali tudo junto. Grandezas e medidas, certo? E aí ele colocando também escala e tudo mais. Então, parte de geometria bem bonitinha, bem redonda. Tem espacial, como vocês podem ver aí. Tem a parte da geometria espacial. Agora, não tem analítica. Não está cobrando analítica, estão vendo? Não estou cobrando analítica. E aí a gente entra na parte de probabilidade estatística, e isso aqui que é um pouquinho separado, que eu vou explicar aqui para vocês. Eu não queria colocar um outro slide só para uma linha, né? Acho que vocês me entendem. Probabilidade estatística, basicamente, análise combinatória, probabilidade, noções de estatística, que é medidas de dispersão, medidas de tendência, os tipos de gráfico e tudo mais, tá? Inclusive, hoje a gente vai falar sobre esse assunto aqui, probabilidade, tá? Vamos lá. Repetindo agora a pergunta aqui da professora Ana Carla. O senhor achou que está muita coisa em matemática? Não, eu achei um edital muito, muito honesto. O que ele está pedindo que o professor saiba? E além disso também, a base nacional comum, o professor tem que saber a BNCC e tem que saber ensino da matemática. O que ele está querendo que o professor saiba? Você tem que saber as funções do primeiro e do segundo grau, você tem que saber os conjuntos numéricos, você tem que saber conjuntos de um modo geral, tem que saber probabilidade estatística, tem que saber a geometria plana e a geometria espacial. E o ensino da matemática. Ensino da matemática engloba jogos e brincadeiras, história da matemática, engloba você saber quem é, por exemplo, os filósofos, os pensadores, os brasileiros envolvendo isso. E na plataforma já tem as aulas de ensino da matemática, com tudo. Temos tempo para estudar isso tudo? Sim, tem tempo sim. A gente vai trabalhar com 2 formas aqui. Primeiro, você já tem as aulas gravadas na plataforma. Esse final de semana eu só vou incluir a parte de raciocínio lógico. Toda a parte específica já tem na plataforma. Vocês têm 3 meses para fazer esse conteúdo. Além disso, o que vocês precisam aqui, que é a preparação para banca e DECAM, então já vou pular isso tudo aqui, nós já vamos trabalhar nas nossas lives ao vivo. Então, hoje, a gente fez rapidinho essa análise do edital, mas a gente tem aqui, ó, questão da IDECAM, aí eu trouxe uma da FGV para aumentar a dificuldade, a versificação, IDECAM, FGV, IDECAM e tudo mais. Então, tudo que você precisa aí para sua preparação, a gente vai fazer aqui na parte específica. Tanto de raciocínio lógico, quanto das lives exclusivas que vão ser todas as quintas-feiras, onde nós teremos assuntos que serão trabalhados e que serão focados em resolução de questões e revisão teórica. Tá?
Vou responder aqui todas as dúvidas agora, porque vocês colocaram muitas mensagens e eu agradeço. Agradeço muito. Então, vamos lá. A primeira, fração básica, a matemática básica eu te pedi. Vou colocar esse final de semana, Ana, não esqueci, tá bom? Apenas saíram 2 editais muito importantes e eu fiquei com muito trabalho. Eu peço desculpas, tá? Mas eu não esqueci. Foi Mato Grosso e Paraíba. Espero que você entenda. Esse final de semana eu vou estar adicionando. Robson, como faço para adquirir o curso? No grupo tem o link. Eu vou colocar o link agora no grupo. Vou colocar o link agora, tá? Mas antes de você adquirir, deixa eu explicar. Que você vai acessar lá e vai ter muitas coisas. Coloquei agora. Lá tem material de questões, tipo uma banca de questões, esse material? Sim, Gabriel, vou te mostrar aqui agora. O que vocês vão ter acesso aqui? Vamos lá. Vocês vão ter um material teórico. Como que é o nosso material teórico? Eu trouxe aqui uma imagem para vocês. Material teórico, ele é na forma de PDFs. Isso aqui é um material no formato de anotações. Tudo que é feito em aula fica anotado e vocês baixam um arquivo e vocês têm todas as anotações. Além disso, vocês podem chegar, por exemplo, na nossa plataforma, eu vou até colocar ela aqui, já para ir abrindo ela, e vocês podem baixar os materiais teóricos das aulas de funções, tal, tudo mais. Eu vou ensinar aqui para vocês como é que faz, que a gente precisa aí desse tutorial. Pronto, vou colocar aqui agora. Não saia, por favor. De hoje, pronto. Esse aqui é o layout da nossa plataforma. Todo mundo tá vendo? Tem aqui o conceito de função, aí a aula, tudo mais. Aí você quer assistir a aula de conceito de função porque você quer revisar aí a parte de função objetora, injetora, tudo mais. Professor, onde está o material? Você vai clicar na primeira aula do assunto e vai descer. Aqui você tem a lista, aqui você tem o material e você tem o material com as anotações. Vou abrir aqui. Depois eu abro aqui. Eu queria que abrisse no outro local, só que ele está baixando. Ele está baixando aqui, não sei se vocês estão vendo. Mas ele está baixando. Depois eu mostro para vocês, eu mando alguns exemplos. Mas nós temos aqui a aula, e você escolhe aí onde você vai assistir, ó, tudo aqui bonitinho. Quero assistir função polinomial do primeiro grau. Vou começar. Já começou o vídeo. Nós temos as anotações, o material, a lista de exercícios, material mais o material, que foi dividido em 2 partes dessa aula. Função polinomial do segundo grau. Ó. 3 aulas teóricas, 2 exercícios. Aí nós temos aqui, ó, lista, material, anotações e anotações. Então, tem tudo ali no curso. E além disso, se você for vir aqui para baixo, tá? Já tem aqui, ó, a parte, ó, de raciocínio lógico matemático, 7 aulas de lógica proposicional, quem quiser estudar a parte de raciocínio lógico. Depois eu vou colocar as aulas de conjuntos e sequência, é o que eu vou adicionar aqui. Mas já tem, ó, lógica proposicional. Siga no mesmo molde, ó, material, anotações, eu vou colocar aqui. Olá, meus queridos. Banco e Decan. Já temos aqui a aula inaugural, a aula de funções, a de análise combinatória, a aula de probabilidade não tem ainda, porque eu subi o vídeo, o material para a galera, e aí quando terminar a aula vai ter as anotações e o vídeo aqui. Então, é assim que funciona aqui a nossa plataforma. Bem interessante, né? Eu vou pegar aqui um exemplo do nosso material, porque eu baixei aqui, exemplo aqui da lista de conceitos de função, e vou mostrar aqui para vocês. Só um minutinho. Pronto. Essa aqui é a nossa lista. E aí vocês estão vendo, essa lista aqui, ela tem questões gerais. Todas as questões são de concurso de professor de matemática. Aqui, ó, professor matemática, professor matemática, professor de matemática. São de várias bancas, só que todas elas aqui, ó, são do mesmo conceito, conceito de função. Então vai falar de domínio, contradomínio, imagem, função injetora, subjetora, objetora, tá? Então só de conceito de função são 20 questões, todas elas aqui com gabarito.
tá? E aí, vou agora compartilhar, mostrar aqui para vocês, de novo aqui a apresentação de slides. E é assim que funciona o nosso material, como vocês podem ver. Ah, professor, mas aí e as questões da Banca Decan? As questões da Banca Decan são as questões das lives exclusivas. Então, por exemplo, o Gabriel perguntou, lá tem material de questões, uma banca de questões? Tem. Todas as questões que a gente trabalha com os nossos materiais são de professores de matemática. E a gente cria aquele volume. Então, você vai ter muita questão de concurso de magistério e recente. E as questões específicas da Banca Decan? E aí você vai ter nas aulas das lives. E aí, cada aula você vai ter 10, 12, 15 questões exclusivas daquela banca. Então, a aula, por exemplo, de função do primeiro grau, você vai ter as 20 questões gerais, mais as 15 questões específicas, isso só de função do primeiro grau. Fora a aula teórica, porque a aula teórica ainda tem mais questões de fixação. Então, isso só de cada assunto. Se você for somar agora todos os outros, é bastante coisa. Fora isso, as listas, como mostrei aqui para vocês, já estava aqui bonitinho. As lives, isso aqui é uma imagem aqui da nossa plataforma. Adquirir o curso, você já tem acesso. E, gente, a parte que é mais importante. Tem alguém aqui que é, por exemplo, vai fazer o concurso do Mato Grosso? A aula é da Paraíba. Ó, a Lindalva levantou a mão. Por que eu tô... Ó, Elaine também levantou a mão. Por que eu tô falando isso com vocês? Quem faz parte do curso Matemática Superior pode participar de todas as lives. Tá? Então, essa live é de probabilidade. É útil para a galera do Mato Grosso? Com certeza. Eles estão participando da live. Aí o cronograma da turma do Mato Grosso. Você pode participar? Pode. Montei uma live sábado extra, sei lá, para revisão do concurso de São João Pessoa, João Pessoa. Vocês vão poder participar? Sim. Todo mundo do Matemática Superior pode participar de qualquer curso. Qualquer curso, qualquer aula, qualquer live. É um curso para concursos. E nós temos as lives exclusivas para que você se prepare. Ana Carla, eu vou fazer isso tudo. O cronograma vai estar saindo amanhã. Sim, Maria, com certeza. Vou fazer, a lista estava boa, né? Maria, faça a restante das questões de segunda. Sim, senhora. Tá vendo só a responsabilidade? Ó, tem que fazer. E aqui são os nossos pacotes, tá? E vem a parte aqui para vocês. Como o edital ele vai ter 3 meses, e aí fica aquela coisa, eu assino mensal e fico assinando mensal mês a mês, ou eu assino 6 meses e fico com 3 meses em mais da plataforma. Eu coloquei na plataforma o pacote trimestral, que na real é a reunião desses 3, que pode ser em 3 vezes R$ 59,90, acho que está R$ 59,97, ou à vista, que está 160 e pouco, acho que está 162 alguma coisa. Que agora eu não lembro aqui do valor, porque é muito quebrado, eles usam umas porcentagens muito quebradas. E aí você vai adquirir esse curso todo, pelo período de 3 meses, pegando aí a sua preparação até a Paraíba. Eu recomendo o pacote de 6. Por que eu recomendo o pacote de 6? Porque a gente vai ter a prova nacional docente lá para outubro, novembro. Então eu recomendo pelo menos o pacote de 6 meses, porque você já vai emendar o seu concurso da preparação da Paraíba, já fazendo a prova nacional docente, para os IFES e tudo mais. Então, é a minha recomendação. Agora, professor, a grana está curta, vou fazer esse pacote aí mesmo, que é R$ 60 por mês e tá bom. Beleza, fica à vontade. E o link que eu postei ali no nosso grupo, ele já tem ali todas as opções. É só você escolher mensal, trimestral, anual. Ah, peguei aqui, ó, é 168, perdão, errei. 168,05. Abriu aqui, tá? E é isso, gente. Agora a gente vai para a nossa aula. Quem quiser fazer aqui a inscrição, quiser participar aqui, eu já postei o link na descrição. Se você está assistindo a aula pelo YouTube, basta você ir na descrição que você tem um link para falar comigo. E você também pode já fazer a aquisição se você nem quiser falar comigo. Já tem um link lá também. Você adquiriu, você já tem acesso a isso tudo. É tudo feito automático, igual qualquer outro curso, tá bom?
tem também garantia de 7 dias. Ah, não gostei, alguma coisa não gostou. Você tem 7 dias direto na plataforma para ter o seu dinheiro de volta, sem problema nenhum. Ok? Ok. Vamos começar aqui então a nossa aula? Vamos lá. Fizemos a nossa análise do edital. Agora a gente vai começar aqui. Tudo isso aí que vocês me pediram, tá, gente? Questão de cronograma das aulas, eu vou estar fazendo. Eu peço só que vocês esperem até sábado. Porque sábado é o dia que eu vou sentar e vou fazer isso tudo. Tá bom? Eu faço muita coisa. Além das aulas aqui do meu curso, que já está com, nossa, somando tudo, devo estar com uns 200 alunos ali presentes. Eu tenho também as aulas de estratégia de educação. Então, é muita coisa. E a gente vai ter uma live aí, inclusive vou convidar vocês para participar dessa live, tá? A live do Acre. Eu vou estar gravando aí no sábado aí. Quem quiser participar também, fica à vontade. Vamos começar nossa aula de probabilidade, então. Aqui já começa com uma questão da IDECAM, if. Quando vocês veem if, já se prepara que vai vir coisa boa. O administrador calcula a probabilidade de sua empresa ganhar ao menos uma das 3 licitações que está concorrendo. Sabe-se que as licitações são independentes e que a probabilidade de ganhar as licitações A, B e C são, respectivamente, 20%, 35% e 10%. Qual a probabilidade da empresa vencer pelo menos uma licitação? Vamos lá. Vocês querem que eu faça, antes de começar essa questão, eu faça um resumo dos tópicos que são cobrados em probabilidade de concurso? Por exemplo, definição, união, evento sucessivo. Vocês querem que eu faça um resuminho de cada um deles? Na plataforma tem as aulas, inclusive se você não quiser assinar a plataforma, não tem problema. No YouTube tem um vídeo meu ali de uma live de 3 horas, mais ou menos, somando tudo. Eu falo, dou muita aula de probabilidade. É bom, ótimo. Eu vou colocar aqui, ó, resumão probabilidade. A letra tá no tamanho bom? Acho que tá, né? Acho que tá, né? Para começar, ó, nós temos definição, união, eventos sucessivos, complementar, condicional, binomial. Se o concurso ele for muito avançado, aí ele cobra teorema de Bayes, essas coisas, outras coisas assim. Mas, no geral, são esses 6 tópicos. Que é, inclusive, o foco de vocês aí da Paraíba. Tá bem? São esses 6 tópicos. Vamos começar, então, falando sobre esses tópicos. A definição é o número de elementos do evento sobre número de elementos do espaço amostral. É o famoso casos favoráveis sobre possíveis. Geralmente, essas questões envolvendo a definição, que cai bastante, elas trabalham utilizando análise combinatória. Pode ser alguma questão que envolva formação de grupos. Eu tenho uma sala com tantos meninos e tantas meninas. Vou escolher 3 para compor um trabalho aleatoriamente. Calcule a probabilidade desse grupo só conter meninas ou só conter meninos. E aí você tem que fazer utilizando combinação, que é análise combinatória. Temos a probabilidade da união, que utiliza a teoria de conjuntos. Então vem, ó, P de A, P de B, menos P da interseção. E isso aqui utiliza a teoria ali de conjuntos, por causa do número de elementos da união. O conectivo que a gente mais utiliza
é o ou. Ele fala assim, ó, calcule a probabilidade de acontecer tal coisa ou a outra. Temos os eventos sucessivos, que é a probabilidade do primeiro, vezes a probabilidade do segundo, vezes a probabilidade lá do último. E aí são eventos que ocorrem um após o outro. Então você tem, nesses casos aí, retiradas de bolas numa urna, lançamento de moedas, escolha de alunos, vou escolher um aluno, depois o outro. E nós temos aqui como conectivo mais utilizado é o E. Mas muito cuidado, tentem ver se a ideia dos sucessivos, tá? Cuidado, porque eu vi o E, então vou multiplicar. Não, porque às vezes pode ser condicional. Então, muito cuidado com isso. Nós temos aqui também a probabilidade complementar. A probabilidade do evento complementar, ela trabalha o seguinte. Eu quero calcular a probabilidade de algo acontecer. O complementar vem da teoria de conjunto. O que é o conjunto complementar? O que é o conjunto complementar? Você tem um conjunto A, e aí você tem um conjunto universo. O conjunto complementar, o A complementar, é isso daqui. É o que falta para você completar o conjunto universo. Então, meio que a gente já está tendo a aula aqui também de conjuntos, tá vendo? Isso que é o conjunto complementar. Então, a probabilidade complementar é toda aquela que falta para você completar os 100%. Então, se, por exemplo, a probabilidade de uma sala eu escolher um menino, se tiver só meninos e meninas, eu escolher um menino é 30%, a probabilidade de eu escolher uma menina é 70%, que eu faço 100% menos aquela outra. Por isso que tem esse 1. Esse 1 indica o 100%. Agora, quando que você vai utilizar a probabilidade complementar? Quando aquilo que a questão está perguntando, e muita atenção nisso daqui, quando aquilo que a questão estiver perguntando for muito difícil de fazer. Então vamos olhar aqui. Eu quero, o meu evento. Preste atenção nessa sutileza. O meu evento, ela vencer pelo menos uma. O meu evento complementar é aquilo que eu não quero que ocorra. O que eu não quero que ocorra? Perder todas. Então é muito mais fácil nessa questão eu calcular o meu evento complementar do que eu calcular o meu evento. Porque o meu evento vencer pelo menos uma. Eu teria que dividir em muitos casos. Vencer a primeira e perder as outras. Vencer a segunda e perder as outras. Vencer a terceira e perder as outras. Vencer a primeira e a segunda. E perder a terceira. Vencer a primeira e a terceira. Perder a segunda. Vencer a segunda e a terceira. Perder a primeira. Vencer todas. Tá vendo só? Quantos cálculos eu teria que fazer? Enquanto aqui, o meu evento complementar é só calcular e perder tudo. E para ele perder tudo, o que tem que acontecer? Para ele perder tudo, ele tem que perder a primeira, perder a segunda, perder a terceira. Olha o conectivo. Olha aqui os eventos sucessivos. Tudo aqui se encaixando, tá vendo? Então, o que nós vamos fazer nesse item? Que foi de um if. Lembrando, if, o nível é sempre acima.
A gente vai utilizar os eventos sucessivos junto com a probabilidade complementar. Eu vou, então, calcular a chance dele perder tudo, e aí, o que der, eu vou e subtraio de 100%. Show! Vamos fazer, então? Isso aqui é a chance dele ganhar. Depois eu falo das outras duas, tá bom? Ó, trabalhando com evento complementar. Então, complementar da primeira, ó, se ele, para ele ganhar é 20%, então ele perder é 80%. É o que falta para 100. O símbolo de complementar é esse tracinho em cima, tá bom? É o E com tracinho em cima. Se para ele ganhar a segunda é 35, perder é 65. Agora o complementar da terceira, 10%. Então, para ele perder é 90. A probabilidade do evento complementar será o complementar da primeira vezes o complementar da segunda vezes o complementar da terceira. Então vai ser 80%, 0,8, 0,65, 0,9. Se me permitem usar uma calculadora para a gente não gastar muito tempo aqui. Isso aqui dá 0,468, que equivale a 46,8%. Então, a probabilidade do nosso evento ocorrer é 1, ou seja, 100%, menos 46,8, que é igual a 53,2%. Cadê? Letra D. Então, essa seria a conta para a resolução do primeiro item. Eu vou desligar ali o ar-condicionado, que começou a ficar frio o quarto. Tá bom? Claro, Ana. Já vou voltar. Primeiro copia essa parte aí, tá bom? Aí eu já vou voltar. Só um minutinho. Hum. Não, não ficou legal. Melhorou. Aqui a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? A gente vai preencher o condicional e o binomial ainda. Mas o que vocês acharam dessa primeira parte? Conseguiram entender a ideia? Entendido já? Agora, o que é o condicional, o que é o binomial? A condicional... Show de bola. Valeu, Luciano. Valeu, Gabriel. Tamo junto. A condicional, ela impõe uma restrição no espaço amostral. Então, o que acontece aqui? A condicional, ela tem duas maneiras de você trabalhar. Você pode trabalhar com uma fórmula de probabilidade condicional, ou você pode trabalhar também com esse conceito da restrição do espaço amostral. Se você estivesse fazendo um mestrado, se você estivesse fazendo uma graduação de estatística, eu iria pedir que você trabalhasse ali com a relação de probabilidade condicional. Mas nós estamos nos preparando para o concurso de professor de matemática.
Então eu falo para vocês com toda a experiência que eu tenho de anos e analisando, e juro para vocês o que eu estou falando aqui não é mentira. Analisando todas as provas de todos os estados dos últimos editais, tá? Porque eu analisei isso no Estratégia Concursos. Todas as provas dos concursos estaduais e os principais e as principais prefeituras no ano passado, né? Nos últimos concursos. Não precisa fazer a fórmula, tá? Em nenhuma. A restrição no espaço amostral é mais do que o suficiente. Quando a gente tiver um momento oportuno, eu resolvo uma questão dessa com vocês, ok? Nós temos na plataforma. Se você entrar lá, tem a parte ali de condicional e eu resolvi umas 4 questões. Só na parte ali de condicional, além da teoria. E nós temos a binomial. A binomial, cara, talvez seja a mais difícil de eu explicar aqui para vocês. Mas quando a gente trabalha com a ideia de binômio, a gente tem a ver que é uma coisa ou a outra. Então a binomial, ela trabalha com uma probabilidade de eventos que eles são complementares. Então eu vou colocar aqui, ó. Eventos complementares mais a ideia de sucessivos, mais também o conceito de permutação. É muito estranho isso, tá? E é por isso que eu vou fazer uma questão com vocês sobre esse assunto. Eu vou colocar mais um slide branco aqui no meu material, ok? Peço só um pouquinho de paciência aqui, que eu vou colocar mais um quadro branco. Eu vou resolver uma questão simples aqui da binomial para vocês terem uma noção. Teve uma mensagem aqui do Pedro. Professor, na primeira questão, para fazer a outra forma, teria que calcular se ganhar uma, se ganhar duas, se ganhar três e depois somaria? Exatamente. Só que você não sabe, por exemplo, de ganhar exatamente uma. Então você teria que fazer para os 3 casos. A primeira, a segunda ou a terceira. E aí, quando fosse ganhar 2 licitações, você teria que também fazer as combinações. A primeira, a segunda, a primeira, a terceira ou a segunda, a terceira. Então você teria 7 cálculos, Pedro. Depois somar tudo. Dá muito trabalho, não acha? Vou fazer aqui um exemplo de binomial com vocês, tá bom? Vamos supor, tá bom, que nós temos tido numa maternidade 5 nascimentos. A probabilidade de nascer uma menina é igual à probabilidade de nascer um menino, ou seja, 50%. Calcule a probabilidade de nascer nessa maternidade, nesses 5 nascimentos, né? Probabilidade de nascer 3 meninas e 2 meninos. Entenderam o problema? Então, vamos. Que eu coloquei bem resumido aqui a nossa teoria. Nós tivemos 5 nascimentos numa maternidade. A probabilidade de nascer uma menina é igual a nascer um menino, 50%. Qual é a probabilidade, então, de, nessa situação hipotética, a gente ter o nascimento de 3 meninas e 2 meninos? O que nós temos que considerar aqui? Probabilidade do evento 1, que é nascer uma menina. Vamos lá. Vou explicar desde o começo. Nós podemos ter, aqui na nossa questão, aqui nós queremos 3 meninas, então nós queremos, ó, menina, vou colocar mulher, 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 H para representar aqui os meninos, porque mesma letra fica difícil. Então, MMM, HH. Esse caso
a gente resolveria por eventos sucessivos. Qual é a chance de nascer uma menina? 1,5, 50%. E um menino? 1,5, 50%. Então seria 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. 1 sobre o 2 elevado à quinta. 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32. Só que eu não especifiquei a ordem dos nascimentos. E eu não especifiquei também em qual mãe, de qual pessoa vai sair, a menina ou o menino. Ou seja, nós temos que considerar a troca das letras. E as trocas das letras é uma permutação com elementos repetidos. Que nós temos 3 letras M's que estão simbolizando o nascimento das 3 meninas, e nós temos as 2 letras H, que estão representando os meninos. Vai ficar 5 fatorial, 3 fatorial sobre 2 fatorial. Como que eu resolvo equações com fatorial? Abro 5 até o 3. 2 fatorial é 2 vezes 1. Simplifico. 5 vezes 4. Eita, bem azul. 5 vezes 4, 20. Sobre 2, 10. Então a chance de nascer essa sequência é 1 sobre 32. Nós temos 10 sequências disponíveis. Então, vou resolver aqui em cima que acabou o espaço. São 10 de 32. Se você quiser simplificar, 5/16. Essa é a probabilidade do nosso evento ocorrer. Isso aqui é uma questãozinha clássica de probabilidade binomial. Tá? Você considera a permutação, você considera as partes e depois multiplica. Uma outra questão clássica de probabilidade já vou te responder, Pedro, rapidinho. Uma outra de probabilidade binomial. Ele fala assim, numa fábrica de parafusos, a chance de sair um parafuso defeituoso é de 1%. Ao você 10 parafusos escolhidos ao acaso, qual a chance de você ter 2 defeituosos? Então, se sair um defeituoso é 1%, sair um não defeituoso é 99%. Aí, se você quiser montar essa extra, né, essa extra aqui, essa dos parafusos, seria a probabilidade dos 10 parafusos, 2 defeituosos e 8 não, vezes. São 8 não defeituosos. A probabilidade de um não defeituoso é 99%. Então vai ser isso daqui elevado à oitava, que são 8 parafusos, vezes 1% do defeituoso, como são 2, elevado ao quadrado. Isso aqui seria dos parafusos. E aí seria o esquema da probabilidade binomial. Aí vocês teriam que indicar os cálculos. E aí, respondendo a pergunta do Pedro, geralmente fica em forma de potência? Sim. Ali, ó. Porque aqui você não vai fazer 99 elevado à oitava, né, galera? A gente... Ana Carla, aí você vai indicar. Aí a questão vai estar indicando o cálculo. Não vai pedir para você fazer. Ok? Eu acho que eu trouxe uma questão dessa. Vou mostrar aqui para vocês. Posso avançar um pouquinho no material para vocês entenderem? Aqui. Vamos resolver essa daqui da IDECAM?
Vamos? Que é de binomial? É exatamente o que eu falei, olha só. Ó, a administração de uma empresa fabricante de calculadoras indica que a probabilidade do cliente estar satisfeito com a compra é de 0,99, 99%. Se uma loja acaba de vender 10 aparelhos, qual a probabilidade que pelo menos 2 clientes saiam na loja insatisfeitos? E aí que é o if cobra, tá vendo? Já tá pegando uma questão de probabilidade binomial, que já não é tão fácil, tá aumentando a dificuldade dela. Mas vamos lá. Então, a probabilidade de que pelo menos 2 clientes saiam insatisfeitos. Nós vamos utilizar complementar. Porque pelo menos 2 insatisfeitos, eu quero 2 insatisfeitos, ou 3 insatisfeitos, ou 4 insatisfeitos, ou 5 insatisfeitos, até os 10 insatisfeitos. Isso dá muito trabalho. Então, qual é o complementar? Eu ter um insatisfeito ou nenhum insatisfeito. Então é mais fácil calcular isso daqui. Vamos calcular esses dois utilizando a probabilidade binomial. Probabilidade de ser um insatisfeito. São 10, 99% e 1. Permutação dos 10 elementos, 9 satisfeitos e 1 insatisfeito. Vezes. Aqui ele está indicando por porcentagem, tá vendo? Então, acho que a gente pode fazer assim. Vamos ver? Vamos ver como é que vai ficar. 99% saindo satisfeito e 1% saindo insatisfeito. Todos satisfeitos, né? Vamos colocar assim. Todos satisfeitos. Em todos satisfeitos não precisa fazer a permutação. Não precisa. Mas se você quiser indicar, vai ser uma P de 10 de 10, que vai dar 1. Todos satisfeitos é 99% elevado a décima. Aqui, o que a gente vai precisar fazer? Eu vou precisar somar essas duas. A gente vai precisar somar. E depois subtrair de 1. Tanto que tem um 1 aqui em algumas questões, tá vendo? Subtrair de 100%. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro eu vou calcular essa permutação aqui. É igual a 10. Então, nós temos aqui, ó, 10 vezes 99%, que é 0,99, elevado a nona, vezes 0,01. Que bonitinho, separado. Na outra, isso aqui vale 1. Aqui nós temos 0,99 elevado a décima. Como que eu faço para somar 0,99 elevado a décima mais 10 vezes 0,99 elevado a oitava, oitava não, nona, vezes 0,01. Como que eu faço para somar isso daqui? Primeira coisa que a gente vai fazer. Exatamente. Primeira coisa que eu vou fazer. Tá bom? Vamos por parte. Eu vou multiplicar esse 10 com esse daqui.
Tá bom? Então, 10 vezes 0,01 vai dar 0,1. Vamos por partes. Eu vou agora separar esse 0,99 em duas partes. Tá vendo? Separei a décima. E agora eu vou seguir a sugestão aqui do Pedro. Fator comum em evidência. Essa soma vai dar 1,09. Esse aqui é o nosso evento complementar. Então, a probabilidade do nosso evento ocorrer vai ser 1 menos 1,09 vezes 0,99 elevado a nona. Bateu direitinho. Letra B. If é pancada, né? Agora eu vou ligar o ventilador. É igual aquele filme do Karate Kid, tira casaco, bota casaco, pendura casaco. Deixa eu ligar aqui o ventilador, calma aí. Tristeza. É aquilo, eu ligo o ar, aí fica calor. Aí, ele já até ligou aqui, ó, safado. Por que que você ligou a câmera? É mole? Pronto. Deixa eu lembrar aqui, que eu ia falar com vocês. If realmente é mais puxado, tá? Essa questão aqui, eu considero ela num nível difícil. Por isso que eu falei, a probabilidade binomial, ela é uma probabilidade bem chatinha de você fazer, de você pegar a manha. Dela é você fazendo a definição, pegando aí o ritmo, para você conseguir, certo? E progredindo, tudo mais. É a minha sugestão, tá? E é claro que na nossa plataforma já tem as aulas lá de probabilidade, tá, gente? Eu vou selecionando aqui algumas questões do nosso material. Nossa, vamos tirar um pouquinho do if. Ah, não. Só tem questão do if. Vamos lá. Essa aqui. Não, Gabriel, mas então, ó, deixa eu falar com você. O IFE, ele é o Instituto Federal, geralmente são os concursos mais difíceis do Brasil para prova de professor, tá bom? Por isso que eu trouxe de outras bancas. Mas eu acho, ó, que lá no início tem de outras. Vamos comparar a dificuldade? Aqui. Aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha nessa daqui para ver se você acha também que tá muito surreal. Ó. Nesse concurso não tanto. Tá honesto também. Dá para fazer. Claro que ajuda, mas nesse concurso não tanto. Tá? Na da Paraíba. Dentre 6 amigos, incluindo Carlos e Felipe, 2 serão sorteados para disputar uma partida de tênis de mesa. O primeiro sorteado dará início à partida. Dessa forma, a probabilidade de que Carlos e Felipe sejam sorteados e de que Felipe dê o início da partida. Tá bom. Você quer que dentre todas as duplas
do que seja sorteado seja o Carlos e o Felipe. São 6 amigos. Aqui nós vamos trabalhar com a nossa definição, tá bem? Como que fica a nossa definição aqui? A gente tem que primeiro calcular o espaço amostral. Opa. O espaço amostral são todas as possibilidades do nosso evento ocorrer. Ou seja, são todas as duplas que eu posso gerar. Só que vamos lá, calma aí. Hum, só um minutinho. É isso aqui mesmo. Você pode fazer. Não, eu tô pensando aqui, você pode fazer por isso, tá? Você pode fazer por definição, ou você pode fazer por eventos sucessivos. Eu vou fazer das duas maneiras, tá bom? Vou colocar aqui, ó, primeira forma. Você faz a combinação dos 6 elementos, dos seus 6 amigos, agrupados dois em dois. Vai ser 6 fatorial, 2 e 4. Simplifico o 4. 30 dividido por 2, 15. Então você tem a probabilidade de você escolher a dupla Carlos e Felipe de 1 para 15. Só que aí o que, que pode acontecer? Você quer que o Felipe dê início. Tanto pode ser o Felipe ou o Carlos a iniciar. Como eles têm chances iguais, então Felipe iniciar vai ser 1/2 dessa probabilidade. 1/30, letra C. Essa seria a primeira forma, você usando a definição. E aí, quando eu estava resolvendo, eu vi, por isso que eu dei um pause aqui, porque a segunda forma é mais fácil. A segunda forma, posso fazer a segunda forma? Vocês? Seria você pensar nesse problema com eventos sucessivos. E aí você tem o seguinte, ó. Você vai ter o primeiro a ser escolhido, e é quem vai iniciar. Você quer que seja quem? O Felipe. E aí você tem o segundo a ser escolhido, que você quer que seja quem? O Carlos. Qual é a chance de ser o Felipe dentre os 6 amigos? 1 de 6. Porque são 6, você quer que escolha o Felipe. O Carlos vai acontecer logo depois do Felipe ter sido escolhido. Então sobram 5. Probabilidade do evento ocorrer, 1/30. Eu acho que dessa maneira é um pouquinho mais fácil. Só um minuto.
Pronto. Aí viu, a Lidiane já colocou aqui a pontuação no mestrado e doutorado. Eu comentei. Não está influenciando tanto, não. Já vi concurso que mestrado e doutorado era fator decisivo. Teve um que eu prestei e você só conseguia ter chance de passar no concurso se você tivesse pelo menos mestrado. Mesmo que você gabaritasse a prova, você não iria conseguir aprovado se você não tivesse pelo menos o mestrado. Então, gabaritou. Ah, mas eu só tenho graduação. Tá fora. Sim. Eu acho que tempo de experiência é mais importante do que mestrado e doutorado. Não que isso não seja importante, entendeu? Mas aí evita de a gente ter profissionais que só fizeram mestrado e só o doutorado e nunca entraram em sala de aula. Lembrando, não que o título não seja importante, tá? E não que esses profissionais também não tenham o direito. Mas eu acho que a experiência profissional, ela deve contar também em concursos. Você ter tempo de magistério, eu acho que é um fator importante também. Essa é a minha opinião, tá? Você tem todo o direito de discordar. Vamos fazer mais uma aqui. Isso aqui é da IDECAM, ó. Jonatas levou seus 36 alunos em uma excursão. Ao final do passeio, aplicou um teste aos alunos e concluiu que 2 meninos prestaram atenção na excursão e que 6 meninas não prestaram atenção. Sabendo que 18 alunos prestaram atenção na excursão, ao escolher aleatoriamente um aluno, a probabilidade dele ser uma menina ou algum aluno, menino ou menina, que tenha prestado atenção na excursão. Cara, isso aí você está utilizando. Ah, você fez essa prova aí? Legal. O Pedro comentando assim, eu fiz essa prova. Cara, aqui, o que que a gente vai fazer? Eu vou montar uma tabela, onde essa tabela vai ser um recurso muito importante para eu resolver esse item. Nós temos aqui, ó, meninos e meninas, né? Então vou colocar aqui H e M. E aí nós temos quem prestou atenção, prestaram, quem presta e quem não presta. Não prestaram. E essa tabela, apesar de ser um recurso simples, nossa, ela é tão útil para resolver esses problemas de raciocínio lógico. Vamos lá. Nós temos 36 alunos nessa excursão, então vou colocar aqui 36, que seria o nosso total. Aplicou um teste aos alunos e concluiu que 2 meninos prestaram atenção na excursão. Então aqui é o número 2. 6 meninas não prestaram atenção. Então aqui é o número 6. Tá vendo? Meninas não prestaram. 18 alunos prestaram atenção. Então aqui nós temos 18. A soma desses elementos aqui, meninos mais meninas que prestaram, tem que ser 18. Então já conclui que aqui, por exemplo, é 16. Estão entendendo? A soma dessa linha, ó, 16 mais 6, 22. Tá? Se aqui é 18, a soma tem que dar 36. Então aqui só pode ser 18. Esse somatório aqui tem que dar 18. Se aqui é 6, então aqui é 12. 12 mais 2, 14. Pronto. Com base nessa tabelinha, que é um recurso maravilhoso, nós descobrimos todos os dados aqui. Quem prestou, quem não prestou.
Menino que prestou, menino que não prestou, menina, menino, tudo mais. Agora, Maria Rosário, muito legal. Pronto, meu, aí você já resolveu. Agora vamos para a pergunta. A probabilidade dele ser uma menina ou algum aluno, menino ou menina, que tenha prestado atenção. Então a gente vai incluir esses 3 círculos aqui. A gente não vai circular o 16 duas vezes, tá? Porque já está incluindo. Vamos usar a definição. O nosso espaço amostral é 36. O nosso evento vai dar 24. Isso. Probabilidade do evento ocorrer. Aí, simplificando, vai dar 2/3. Essa tabelinha é muito utilizada em questões de raciocínio lógico, tá, galera? Muito mesmo. Então, quando vocês verem aí que as informações estão agrupadas dessa forma, nossa, faz isso que é sucesso, tá? Aqui sempre é o somatório, tá bom? Aqui sempre é a soma. E aí a soma das linhas, a soma das colunas. Tá bem legal. Bem tranquilo. Dá tempo da gente fazer mais algumas. Vamos lá. Vamos aqui. Temos essa. Vamos fazer uma aqui da FGV. Que tal? Sair um pouquinho da banca Decam, vamos ver como é que são em outras bancas. Ó, do conjunto dos números naturais de 3 algarismos, sorteia-se um deles ao acaso. A probabilidade que um número sorteado possua pelo menos um algarismo igual a 5. Mais uma questão que a gente vai ter que utilizar a definição. Na definição, nós começamos pelo nosso espaço amostral. O que é o espaço amostral? Todos os elementos... Desculpa. Todos os elementos que fazem parte, né, da nossa análise. Então, o que a gente está analisando? Os números naturais de 3 algarismos. São distintos? Não. Então, o conjunto dos números naturais de 3 algarismos não são distintos. Como que eu faço para calcular isso daqui? Vou utilizar o princípio fundamental. Centena, dezena, unidade. Números de 3 algarismos. Aqui eu tenho 9 possibilidades, porque são os números de 1 a 9. Aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 10. Agora nós vamos para o nosso evento. A probabilidade que um número sorteado possua pelo menos um algarismo igual a 5. Esse pelo menos vai dar um cadinho de trabalho, vocês não concordam? Por que a gente não pensa, então, no complementar? Aquilo que a gente não quer que ocorra. Vamos pensar naquilo que a gente não quer que ocorra? O que a gente não quer que ocorra? Se eu quero que tenha pelo menos um 5, o que eu não quero que ocorra é não ter o número 5 em nenhum lugar. Então eu vou apagar aqui, porque a gente não vai fazer o evento. A gente vai fazer o complementar. O que é o evento complementar? Não ter o número 5. Então olha que interessante. Aqui eu tinha 9 possibilidades. O 0 não entra. Então poderia ser o 1, o 2, o 3, o 4, por aí vai. Então eu quero que o número sorteado possua pelo menos um algarismo igual a 5. Não pode entrar o 5 e não pode entrar o 0.
Então sobra 8. Aqui era o 10. Que poderia ser de 0 a 9. Não pode entrar o 5. Também não pode entrar o 5. Então sobra 8 vezes 9 vezes 9. Eu gosto, na hora de calcular essas probabilidades, de fazer o seguinte, não sei se vocês vão concordar comigo. Ah, eu multipliquei aqui. Eu vou multiplicar aqui? Não. Eu vou fazer o seguinte, ó. Preste atenção. Eu vou colocar dessa forma, tá vendo? Na forma de multiplicação. Vou fazer os cancelamentos. 9 vezes 8, 72. 10 vezes 10, 100. E bateu lindamente. Isso aqui é o complementar. Então, a probabilidade do evento ocorrer 28. Tem essa alternativa? Tem. Letra B. Top. Nossa, dei uma pancada na câmera. Acontece. Acontece. Foi pegar meu chinelo. Bum! Lunei a câmera. Acontece. Cara, e você ficou numa boa colocação, meu amigo. O problema é que esses concursos de prefeitura geralmente são mais concorridos. Porque são poucas vagas. Vamos fazer a última. Vamos pegar um do IF. Uma questão boazinha pra gente resolver. Em uma gráfica, uma grande impressora tem sua produção interrompida na primeira ocorrência de um defeito. A impressora tem probabilidade de 10% de apresentar defeito em qualquer dia. Deseja-se planejar um cronograma para a limpeza e decidiu-se avaliar probabilisticamente a espera até a produção ser interrompida. Seja x a variável aleatória que conta o número de dias que antecede a interrupção, admitindo que os desempenhos sejam independentes. Qual a probabilidade de que a interrupção seja, no máximo, em 3 dias? Então, a gente quer calcular no máximo em 3 dias. Então, pode ser no primeiro, no segundo ou no terceiro. Concordam comigo? No máximo em 3 dias. Então, ela pode interromper no primeiro, dar defeito no primeiro, dar defeito no segundo ou dar defeito no terceiro. Então, o defeito pode ocorrer no primeiro dia ou no segundo dia ou no terceiro dia. Ela apresentar defeito no primeiro dia, lembrando aqui, ó, a probabilidade tem de 10% ela tem probabilidade de 10% de apresentar defeito. Então, vou colocar aqui, ó, defeito que é 0,1 e ela estar ok 90%, 0,9.
Então, apresentar defeito no primeiro dia, 0,1. Para ela apresentar defeito no segundo dia, aí que está a sacada. Preste atenção aqui. Para ela apresentar defeito no segundo dia, ela tem que estar ok no primeiro. Entenderam? Vou repetir. Para ela apresentar defeito no segundo, no primeiro dia ela tem que estar ok. Então tem que ser 0,9, porque ela estava ok no primeiro dia. 0,1, que aí ela apresentou o defeito. E a mesma ideia para o terceiro dia. A probabilidade de E é 3, ela tem que estar ok no primeiro, ok no segundo e falhar no terceiro. Então a gente vai somar essa bagaça toda aqui. E eu vou sem vergonha nenhuma. Porque eu já tô começando a ficar cansado, tá, gente? 9 com 8, 17, vai 1. Pronto. Letra B. Olha só que maneiro. Foi uma questãozinha aí do if, bem tranquilinha. Vocês que não participam ao vivo, não saiam daí, tá? E você que está assistindo a gravação, espero que você tenha gostado. Valeu!